Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então Naamã foi e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã. Verso 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Deixa aberto no capítulo 5, não feche, vamos ensinar a partir desse texto. Feche apenas os olhos. Pai Santo, a ti pertence a honra, a glória, o louvor e o domínio. Dirigimos as palavras a ti e voltamos o rosto, cônscios da nossa pequenez, da nossa insignificância, da nossa miserabilidade e dependência do Senhor e da sua glória. Senhor, quebranta o nosso coração. Muitas vezes ele está tão duro diante da tua presença, tão disperso, tão irreverente, e muitas vezes até incrédulo. Mas amolece, quebranta. Que possamos entrar agora em outra dimensão, esquecer um pouco do tempo, dos afazeres, dos compromissos, daquilo que perturba tanto o nosso coração. E que possamos, na semelhança de Maria, assentarmos aos seus pés, nem que for 1 hora apenas, e ouvir das suas grandezas, das suas maravilhas, da sua doce palavra. Fala, Senhor. Fala ainda que não mereçamos. Fala ainda que atrevemos a fazer tal pedido ao Senhor. Fala por causa da sua aliança, por causa do seu amor, por causa da sua grandeza. Que o seu perfume exale nesse local. Todos possam sentir a graça soberana caindo, sendo despejada em todos nós. Que haja consolo, que haja abrigo, que haja segurança essa noite. E que todos sejam edificados. Que o teu reino avance. Que o Senhor receba a glória para si. E que nos conforme a imagem do seu Filho. Em nome de Jesus. Amém. Presta atenção aqui. Quero a sua atenção e a sua reverência. Eu quero trazer essa noite uma palavra bem pastoral. Bem simples. Muito simples. Mas bem pastoral. O que é uma palavra pastoral? É uma palavra que vai trabalhar mais com a fé, com as emoções, com a rotina e o cotidiano da nossa vida. É a palavra de ânimo, de coragem, é a palavra de cura da alma, é a palavra da manutenção do rebanho. E sempre, como eu digo aqui também, é a palavra de pit stop. Pit stop é um termo que se usa nas corridas automobilísticas, onde na competição que envolve muitas voltas, determinado tempo, o piloto tem que parar com o seu carro até a sua moto, nos boxes, para ali
reabastecer, trocar os pneus, fazer algum ajuste. É o chamado pit stop. O motor aqueceu, os pneus se gastaram, o combustível se exauriu, agora é necessário um reabastecimento. Nós também assim. A corrida da vida sempre nos traz desgastes, cansaço, exaustão. E às vezes nós não temos força para continuar e para prosseguir a longa jornada ainda. A multidão, a quantidade, a enormidade de voltas que essa prova gigantesca da vida nos oferece. Faz-se necessário então uma parada para ser cheio da graça de Deus, para ter as feridas curadas, para ser alimentado, robustecido, fortalecido e depois voltar à caminhada. À luz desse texto, eu quero falar sobre as feridas do nosso coração, os pecados, as crises que estão ocultas, que não vieram à luz, que são muito bem escondidas e maquiadas por você. Talvez você é um homem ou uma mulher que, apesar de sorridente, bem vestido, inteligente, possuidor de dons e talentos, esconde feridas emocionais, traumas, medos, temores que você não consegue lidar, que atormentam e assolam a sua vida por um longo período, já há um longo período. Todavia, não há como você ter uma ajuda externa ou tentar lidar com isso de forma coletiva por conta de escondê-la. Ela está oculta. Você não revela. Você luta com isso sozinho há anos, não consegue ter vitória. Talvez não sejam só feridas, sejam pecados. Pecados que o seu rosto belo esconde. Pecados que o seu perfil espirituoso oculta. Pecados que você não consegue simplesmente se desvencilhar. Pecados que te dominam. Então, essa moralidade externa, essa educação, essa placidez, essa polidez, pode estar escondendo um homem devasso, uma mulher devassa, uma pessoa cheia de iniquidades mal resolvidas. Todavia, elas não vêm à luz. Elas não são conhecidas, porque estão ocultas. Talvez sejam crises, conflitos e vales e situações exorbitantes, estratosféricos, que você enfrenta, que você passa. E quando as pessoas te veem, te cumprimentam na rua, na fila de um banco, ou te veem num culto, e te veem todo com seus trejeitos que te são peculiares, elas não sonham o que você atravessa, o que você passa no seu casamento, o que você sofre com o problema financeiro, como você padece com seus filhos. Mas eles não sabem por quê. Estão ocultos. Você decidiu não expor isso. Você decidiu cobrir isso. Você decidiu não confessar isso. Você decidiu manter uma pose de pessoa forte. Decidiu manter uma posição de não revelar os seus problemas e as suas crises. Todavia, você caminha com isso. Caminha com essa enfermidade, com esse fardo. E o que ocorre? Apesar da sua vida ser repleta de afazeres e você ter várias outras características positivas, você sofre com isso. Isso molesta você e angustia a sua alma. E é sobre isso que eu vou falar. Como lidar com os pecados ocultos, com as feridas ocultas, os traumas ocultos e as crises que por vergonha, timidez, orgulho, vaidade ou medo você não revela, você não expõe. E por conta disso, você está definhando, minguando, morrendo. E eu vou usar como personagem desse tema a vida de Naamã. Naamã era um comandante, era o chefe dos exércitos da Síria. E Naamã sofria disso também. Tinha um problema oculto. E nós vamos ver no desdobramento, no andar da história, como Naamã
foi livre disso. O meu desejo, deixa eu compartilhar com vocês. Vocês me conhecem por ser um pastor enérgico. O meu tom, quando eu estou no púlpito, é um tom agressivo. É da minha personalidade, esse é o meu chamado. Eu tenho uma veia profética. O meu chamado não é filhinhos igual de João. O meu chamado é raça de víboras. É o outro João, só que é o Batista. Então eu sou um pastor incisivo, prático, objetivo. Eu não levo 2 dias para tomar uma decisão. Mas, por trás disso, eu escondo um pastor doce, quebrantado e muito amoroso. Ao preparar esse texto e ao me debruçar para orar para esse culto, caso você não saiba, mas o domingo para mim é um dos dias mais pesados de todos, porque eu acordo já com o fardo do culto sobre minhas costas e vocês, os 500, 600, 700, sob a minha responsabilidade. Então me debruço, Senhor, o que eles precisam ouvir hoje? Que palavra o Senhor tem para eles? Virão aos montes, com os problemas mais distintos, mais diversos. Como solucionar tantos? Até que o Senhor me dirija aos textos, e então eu venho, subo aqui com ansiedade gigantesca de ajudar você. Fazer com que você saia daqui consolado, encorajado, fortalecido, avivado. E Deus, por sua graça, que Ele me conceda isso essa noite. Verso 1, vamos ver uma das características de Naamã. Verso 1 diz que Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor, talvez Ben-Hadad primeiro ou segundo, e de muito conceito, porque por ele o Senhor, aqui o Senhor é Yahvé, dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra. Até aí. Primeiro vamos ver as características desse homem. Aqui nós estamos falando de um comandante, um general, um homem que atuava na área militar. Ele era um general da Síria. Esse era o ofício dele. Era um homem que exercia o ofício militar. Mas qual era a patente dele? Ele era um comandante. Ele era a mais alta patente, como se fosse um general. Naamã era um homem de muito prestígio, uma posição altíssima no reino da Síria. Ele era um general, um ministro de defesa. Toda a parte da defesa da Síria estava sobre a égide de Naamã. Que mais? A Bíblia diz que ele era grande diante do seu senhor. O seu senhor, que era o rei da Síria, Ben-Hadad II. Grande significa o quê? Naamã era um homem de muito prestígio no reino. Era um homem de honra. Era um homem de grande importância social no reino da Síria. Então, primeiro, ocupava uma elevada posição no seu ofício militar. Era um comandante, um chefe, um ministro de defesa. Segundo, ele era um homem honrado, um homem de muita importância social diante do seu rei. A Bíblia diz também que ele era de muito conceito, significando que era muito estimado. Então, um homem de muito destaque. Era um homem de muita qualidade. E a Bíblia diz que o Senhor dera vitória e ele era um herói de guerra. Ele também era um herói de guerra. Vejam só quantas qualidades esse homem tinha. Então era uma figura, talvez como no Terceiro Reich, liderado por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. Talvez ele seria Rommel, um homem muito estimado, ou Himmler, um homem muito respeitado. Era, depois de Hitler, uma das patentes mais altas, mais prestigiadas na Alemanha nazista na década de 40. E a Bíblia diz que não só essas qualidades naturais, vejam, ele também era um homem que o Senhor, através dele, dava muitas vitórias à Síria. Pode-se dizer aqui que Naamã era usado por Deus. Naamã era um instrumento de Deus. Veja quantas qualidades. Um homem de talentos
um homem de talentos singulares, um homem de personalidade estimável, um homem multifacetado. Mas o texto prossegue a última frase do verso 1. Porém, entretanto, todavia, mas era leproso. Era leproso. Naamã, ele possuía uma doença que nesse tempo era uma doença gravíssima, incurável e contagiosa. Era a lepra, a hanseníase, onde a pele, os corpos cavernosos se necrosavam, se putrefavam, apodreciam, e as pessoas podiam perder os membros do corpo. Naamã, apesar de tudo, era leproso. O que eu entendo aqui? Veja só, por ser um comandante do exército, Naamã usava uma armadura. Com certeza usava uma armadura belíssima, elegante, do seu ofício. E por baixo daquela armadura, Naamã ocultava algo gravíssimo: a lepra. Talvez, meu irmão, você está assim. Você está coberto de talentos. Talvez você adquiriu patentes elevadas nesse universo social, profissional, cultural que nós vivemos. Talvez você é uma pessoa talentosa, que possui prerrogativas únicas, exclusivas, suas. Talvez uma boa dona de casa, uma cozinheira expert. Talvez uma pessoa talentosíssima academicamente, de uma mente brilhante, superlativa. Talvez você é um homem de profundo, um homem de características físicas elevadas, uma pessoa muito robusta fisicamente. E talvez esses ofícios todos te deem uma linda cobertura, uma linda armadura, que encobrem uma lepra, um pecado oculto, uma enfermidade na alma, uma crise insolúvel que está sendo escondida. Será que não é esse o seu caso? Será que você não está aqui e sim, você tem honras, títulos, medalhas, conquistas, talentos, mas encoberta um pecado gravíssimo? Encoberta uma ferida, um trauma, uma anomalia no caráter, na personalidade, no temperamento. Uma crise que você vem sofrendo e padecendo, mas oculta. O que eu aprendo com isso aqui? Olha o que eu aprendo. Eu aprendo algo muito interessante aqui. Que você pode até ter muitos talentos. Você pode ser o homem mais brilhante dessa igreja, o homem mais inteligente dessa igreja, a melhor cozinheira dessa igreja, a melhor mãe. Você pode até ser usado por Deus, ser um pregador, um exímio pregador, um homem ungido de talento e um ganhador de almas. E ainda assim, isso não impede você de ter um pecado oculto. Ele era comandante do exército, estimado pelo rei, ovacionado pela Síria, usado por Deus, porém leproso. Não se equivoque. Você pode ter tudo isso e ter uma alta patente dentro do reino de Deus, e ser usado por Deus com unção, com poder, e ainda assim ter um pecado que mata você, um pecado que assola você. E ainda assim ter uma anomalia no caráter que faz você padecer. E ainda assim sofrer de depressão, de crises emocionais, feridas na alma. E ainda assim sofrer com um casamento conflitante, sofrer de finanças, com filhos todos desajustados. Era o caso de Naamã. Toda essa patente, todos esses títulos, todas essas vitórias, Deus usando frequentemente, não evitou, não impediu ele de pegar a lepra, de lutar com a lepra, de lidar com a lepra. Pode ser o seu caso. Imagina Naamã, montava no seu cavalo, venha comigo.
com toda aquela imponência, aquele general brilhante, aquele líder militar fantástico, e vinha, derrotava todos os inimigos na fronteira da Síria, vinha com os despojos de guerra, recebia honras e pétalas de flores do rei da Síria, chegava em casa, quando tirava a armadura, lá estava a lepra. Você dá uma boa aula, canta bem, ministra, prega, limpa, trabalha, escreve, produz, é brilhante na escola, no que faz, mas todos os dias, quando você vai no banheiro, quando você está no quarto a sós e tira a tua armadura, ali está o pecado. Ali está a falha no caráter. Ali está a crise destruidora. Ali está o problema emocional. Esse era o caso de Naamã. E o que é aquilo? Quais os agravantes da lepra? O quanto Naamã sofria. O quanto Naamã sofria. Imagina o que ele não passava dentro daquela armadura. A lepra, imagina o que fazia com o corpo dele. O cheiro daquilo. As dores, a coceira, o pus, um corpo todo purulento. Pus saindo, pedaços de carne, mau cheiro. Aquilo colava na armadura, desconforto, dor, sofrimento. E as pessoas passavam e Naamã todo... O que você tem? Nada. Tudo bem, Naamã? Tudo bem. E Naamã ocultava. Não é assim com você? O quanto você sofre com isso? O quanto que isso perturba, machuca, fere, oprime, dói. E as pessoas estão vendo aquela pessoa elegante, bonita, tudo bem com você? Tudo. Exala o mau cheiro. Dói. É um tormento, é uma aflição. Contudo, está oculto, escondido, coberto. Ninguém sabe, ninguém entende o que você passa, ninguém sonha o que você sofre. Alguém por acaso sabe o pecado que você caiu hoje? Olha para você. Quem vai duvidar de um homem vestido desse jeito? Quem vai duvidar de um sorriso desse? Quem vai duvidar de alguém que canta e toca e senta ali? Parecemos perfeitos, santos, angelicais. Mas você não sabe o pecado que nós caímos hoje. Ontem. Não sabe o quanto de remédio nós tomamos para dormir? Quantas crises nós passamos no sono? E o que nós enfrentamos? Oculto. Naamã. Mas pastor, mas mesmo com esse talento, mesmo cantando igual a Verônica, igual o Tiago, mesmo com a sabedoria do Cunho e do Danilo, mesmo com a eloquência do Senhor, mesmo esses jovens jejuando e indo para o vale, sim. Está lá, está oculto a lepra. Que lepra é essa? Qual é a sua lepra? São pecados, são crises, são anomalias no caráter, é o seu gênio, são crises que há anos você vem empurrando e ocultando. Naamã. Qual outro agravante? Relacionamentos comprometidos. Vejam só, a lepra era uma doença na qual o enfermo não podia ter contato. Ele não podia ter contato com as pessoas que elas poderiam pegar a lepra. Então Naamã não tinha vida íntima com a mulher e devia ficar numa sala isolada na casa dele. Esse pecado oculto tem afastado as pessoas de você. Essas feridas têm feito com que as pessoas se desviem de você. Há uma dessocialização. Causam isso. Talvez por mais que você oculte, este pecado, esta crise, essa ferida na alma tem feito com que você se isole, se afaste das pessoas.
ou que elas se afastem de você. O seu temperamento, sua personalidade, os seus pecados, o pus, a coisa purulenta, faz com que você mesmo se isole, se recue, não queira ver, estar com ninguém. Isso aconteceu com Naamã. Seus relacionamentos estavam comprometidos. Não é assim? Todos os dons, todos os tesouros, as patentes da Síria, contudo, aquela crise encoberta, aquela lepra coberta pela armadura, afetava seus relacionamentos. Meu irmão, quando nós passamos por algo, uma crise, um pecado, invariavelmente isso afeta nossos relacionamentos. Não conseguimos mais ter comunhão, não conseguimos mais ser agradáveis, educados, finos, corteses, polidos, pacientes, benignos. Nos tornamos irritados, arredis, nos tornamos depressivos e tendemos a nos isolar. Será que esse pecado oculto, essa ferida na alma, esse trauma, será que esse câncer, será que essa crise social, essa crise familiar não tem feito com que você se afaste? Não tem feito com que seus relacionamentos se comprometam? Não tenho vida íntima com a esposa, não tenho diálogo com os filhos, me afastei dos afazeres maritais, não consigo ter amizade profunda e relacionamento com ninguém. Mas por quê? Você não é o rei da Síria, você não é o chefe da guarda da Síria, você não é estimado, você não é honroso, você não vence tudo isso. Porém, leproso, porém, depressivo, porém, imoral, porém, falido financeiramente, porém, destruído psicologicamente, porém, traumatizado desde a infância. Qual o outro agravante? A lepra era contagiosa. Era comum no Antigo e no Novo Testamento o Vale dos Leprosos. A pessoa pegava lepra, ela se dirigia a uma região onde só podia ficar leprosos, porque era contagioso. Será que essa crise sua não tem afetado pessoas? Será que este pecado que você não revela, oculto, que come, mói, que esmaga você, será que essas crises, será que isso que a armadura encobre não tem afetado as pessoas que estão à sua volta? Elas não têm sofrido, elas não têm sido vítimas das suas doenças? Seguramente elas estão. Seguramente sua esposa sente, seus filhos sentem, seu marido sente, seus pais sentem, sua mulher sente, seus amigos íntimos sentem. Olhe para você, olhe para quem está do seu lado. Você sonha que essa pessoa do seu lado tem o que ela sabe o que ela tem? Não, não sonha. Você sonha que essa que está atrás está passando o que ela está passando? Você não sonha. Você sonha, pensa, imagina que esse aí que está do seu redor, aí do seu lado, foi capaz de fazer as coisas que faz, pensa, age e tem. Você não sabe. Por quê? Estão ocultas. Agora acompanha comigo o verso 2, que interessante. Saíram, pois, as tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Opa! Nas suas campanhas militares, eles tiveram vitória contra Israel. Numa das vitórias, pegaram uma menininha, adolescente de 12 anos. Vamos pegar ela para ser a nossa babysitter, a nossa babá, a nossa governanta, a nossa empregada doméstica. E ela passou a participar dos corredores da casa de Naamã. Fazia parte dos intestinos, das intimidades de Naamã. E no verso 3, ela vai propor solução para Naamã. Vai propor solução. Mas por que ela vai propor solução? Porque ela sabia da lepra de Naamã. Vem cá comigo. Não pensa você que está tão oculto assim, não. As pessoas mais próximas de você sabem.
As pessoas que convivem na sua intimidade conhecem, sabem que você é leproso, sabem que você é imoral, sabe que você sofre com remédios e pílulas e com a depressão, sabe que você é iracundo, descontrolado, sabe que você está passando uma crise financeira terrível, sabe que o seu casamento não está bom. Não pense você. Não adianta esconder, as pessoas mais próximas sabem. A menina sabia, ela sentia o mau cheiro todo dia que ele chegava. Quando ia lavar a roupa, ela via pedaços de pele. Quando passava no quarto dele, sua mulher sabe quando você chega e ela sente o fedor da iniquidade. Seu marido sabe quando você chega, ele sente o fedor dos traumas e da malignidade do seu coração. Seus filhos sabem que pai fariseu hipócrita eles têm. Sabe? As pessoas do seu convívio íntimo, social, por mais que você esconda, por mais que a hora que a armadura é tirada, eles vêm. Sabem? Eles só fazem de conta que não sabem. Eles só tentam aliviar um pouco mais o seu fardo. Mas eles sabem. Eles sabem. Você quer ver como eles sabem? Quando você chegar hoje em casa, fale com eles dessa pregação e pergunte a eles: meu bem, você sabe? E ele vai dizer assim: sei. Filho, vocês sabem? Sabemos, papai. Eles sabem. Eles estão lá. Eles acompanham você. Agora olha o verso 3. Essa é a vida de Naamã. Disse ela à sua senhora, a esposa de Naamã: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. O que a menina de Naamã deu? Ela deu uma solução. Olha, há uma possibilidade de ser curado. Tomara ele fosse para Samaria, buscasse o profeta, e etc, e etc. Agora nós vamos entrar no novo quadro da história, a solução. Porque isso, apesar de oculto, e apesar de você ter vitória, e de Deus usar você, e de você ter uma patente elevada em casa, na empresa, na igreja, não sei, aonde você for, alguma coisa você tem. Você pode não pregar e não ser um teólogo, mas faz um bolo como ninguém. Você pode não ser um acadêmico e ter um doutorado e falar 3 idiomas, mas talvez você com certo motor como ninguém, reboca uma casa como ninguém, faz um encanamento, uma parte elétrica como ninguém. Você tem patentes como de Naamã. E isso faz o que com a sua vida? Querido, quando você tem um câncer, câncer não impede você de viver. Não impede. Quando você tem uma pedra no sapato, ela não impede você de andar. Quando você tem uma crise, ela não impede nada. Mas ela prejudica o andamento. Ela prejudica, ela faz com que você tenha uma qualidade de vida sofrível. Aquém do desejado por Deus. Escravo. É assim, muita gente vem, você não deixa de cultuar, não deixa dos seus afazeres, mas faz debaixo de jugo, debaixo de sofrimento, debaixo de dor. Você tem uma qualidade de vida péssima, enfadonha, triste, em derrota. Ninguém está dizendo que você parou de fazer. Faz, mas faz debaixo de dor, debaixo de jugo, debaixo de sofrimento. E às vezes você se conformou e pensa: deve ser isso aqui que Deus quer para mim mesmo. Sabe? O casamento deve ser isso. Casar, mulher, deve ser isso. Trabalhar, vida financeira, deve ser isso. Vida física, deve ser isso. Dor, moléstia, tristeza, vida afetiva afetada, tudo isso. Mas eu quero dizer para você que não é.
Há uma solução para isso. E Naamã foi ver isso. O verso 3, nós temos o primeiro passo para a solução. A menina disse que ele teria que ir em Samaria buscar ajuda. Querido, você não pode continuar assim. Busque ajuda. Busque amparo para esse pecado. Busque ajuda para esta crise. Você precisa urgentemente requisitar ajuda, socorro, amparo. Você não pode continuar ocultando isso. Não pode continuar lidando com isso sozinho. Não pode continuar deixando esse câncer criar metástase. A menina disse: procura ajuda, manda o meu Senhor buscar ajuda, senão ele vai morrer. Busque ajuda, procure amparo, não adianta ocultar isso mais. Quem foi que deu a solução? Que deu a saída para ele? Foi a menina. A menina retrata que figura aqui? A pessoa íntima, do seu convívio social, do seu convívio íntimo. E isso compreende o quê? É aquela que sabe, que sente o cheiro. Recorram a esses. Pergunte para sua esposa: meu amor, no que eu tenho falhado? Aonde está o meu erro? O que eu faço? Pergunte àqueles que sentem o cheiro da lepra. Pergunte àqueles que veem as digitais da lepra. Perguntem àqueles que já identificaram a crise, que sabem que você sofre esse pecado. Recorra a eles. Eles estão vendo, estão sentindo o odor, estão acompanhando, vendo as pegadas pela casa, lavando a roupa marcada com sangue. Busque ajuda. Não oculte isso mais, não morra nesse pecado, não carregue esse fardo sozinho. Você precisa buscar ajuda. Agora veja só, verso 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou o jovem, a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. O que Naamã fez? Ele comunicou ao rei da Síria para tomar uma decisão desse, sair da cidade. Ele foi até o rei da Síria, alguém que podia ajudá-lo. Veja só, o rei da Síria autorizou ele. Mas o rei da Síria não tinha condições de resolver o problema. O rei da Síria autorizou, a menina indicou, o rei da Síria autorizou, mas o rei da Síria nada podia contra a lepra. Agora vem cá. Tem uma coisa interessante na revelação da menina. A menina diz: sai daqui, saio. Vai até Samaria. E procura quem? O profeta que está lá. Opa! Quem era o profeta? O sucessor de Elias. O profeta Eliseu. O que significa? Busque ajuda. Mas busque a pessoa certa. Não era o rei que podia ajudá-lo, nem a esposa, nem a menina. Era o profeta Eliseu. Busque alguém que possa ajudar você. O que compreende o profeta? Aí tem vários desdobramentos. É um homem santo, é um ancião, é um ministro, é um homem de Deus. Busque uma pessoa espiritual, recorra a um homem de Deus, recorra a uma mulher de Deus, recorra a um homem de oração, recorra a mulher de oração, recorra a alguém que estude as escrituras. Muita gente até cumpre o que eu estou falando. Vai atrás da cunhada que fuma 4 maços de cigarro. Cunhada varizenta, cheia de varizes. Aquela do Faustão lá, do forró, do Internacional, Luiz Gama ali. Vai lá. Busque a pessoa certa. A menina disse: Eliseu. O rei, por mais forte e rico,
não podia ajudar. A menina, por mais boa intencionada, não podia ajudar. A esposa, por mais que amava, não podia ajudar. Busque um profeta, busque um homem de oração, busque alguém que entenda seu caso, alguém que solucione o caso, alguém que tenha as respostas, alguém que anda com Deus. Alguém espiritual. Meu irmão, a Bíblia diz que é melhor em serem dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só, caindo ele, não há quem o levante. A Bíblia diz: carregai as cargas, os fardos uns dos outros. Isso compreende o quê? Existem fardos na vida cristã que nós não somos fortes o suficiente para carregarmos sozinhos. Outros têm que dividir conosco, e talvez este fardo seja sua lepra, seu caráter, seu casamento, este pecado, esta crise que está oculto. Busque uma pessoa. Ah, pastor, então terminou o culto, eu já vou pregar naquela porta ali. Querida, eu não sou 100 e eu não sou 700. Eu quero ajudar e vou o máximo que eu puder. Mas não tem só eu de preparado aqui não. Você pode contar com outros pastores que têm o meu aval. Pode contar com outros diáconos que têm meu aval. Outros obreiros que têm. E até quem não é nem diácono, obreiro e pastor, que é homem e mulher de oração, podem ajudar você. Em miúdos, isso aqui quer dizer outra coisa também. Vem cá comigo. É o profeta Eliseu. Não é Freud. Não é psicanálise. Não é psiquiatria. Não é o tarô. Não é os búzios. Não é o jogo do bicho. Não é a loteria, a cena. É o Senhor Jeová, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. Está na hora de recorrer a Deus, igreja. Está na hora de voltar a ser crente à moda antiga, onde acontecia um problema, fechava no quarto a pão e água e só saía de lá quando Deus falava. Está na hora de voltar a consultar o guarda de Israel, o soberano Deus, o poderoso de Jacó, o temível guerreiro. Está na hora de ir lá e confessar o pecado, rasgar as vestes e dizer: Pai, eu pequei, até que do alto ele venha e remova esse câncer de você. Tudo que acontece é WhatsApp, é Facebook, tudo que acontece é subterfúgios superficiais. Vá ao Senhor, vá ao Senhor, vá às Escrituras. Qual a última vez que você se deitou em cima das Escrituras para solucionar um problema? Qual a última vez que você jejuou igual Davi, 7 dias pela criança, até que Deus respondesse? Deus matou a criança, ele parou de jejuar. Foi uma resposta. Recorra a Deus. Não esconda isso mais. Vamos ver o que ele fez. Verso 9. Verso 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. O que Naamã fez? Foi. Atitude. Presta atenção. Primeiro, Naamã, ele teve entendimento que a lepra dele estava sendo descoberta. As pessoas sabiam o cheiro, as pegadas, as marcas. A menina que descobriu deu a ele a solução. Vá buscar ajuda. Que tipo de ajuda? Ajuda espiritual. O que a Bíblia diz? Que verso 9, Naamã foi. Presta atenção. Escute isso aqui agora. Quem era Naamã? Nós estamos falando de quem aqui? Vocês lembram do nome de algum ministro de defesa de patente? Fala o nome aí. De Israel, dos Estados Unidos, conhece algum general famoso? Quem? Bem? Israelense? Fundador de Israel. Um homem era um general.
Ele poderia fazer isso aqui: eu estou na minha casa e eu requisito que Naamã venha até mim. Você quer ajuda? Você quer ser curado? Você quer vencer? Você deve buscar ajuda. Tem uns irmãos aqui que é brincadeira. O pastor não vem atrás de mim, ninguém me liga, ninguém vem atrás de mim. E você é quem? Nós estamos falando de um estadista, de um líder militar. Ele foi atrás da ajuda, ele se humilhou, ele quebrou a cara, ele foi buscar, ele foi atravessar, ele foi até a Samaria, uma longa distância, ele saiu da sua pátria para buscar a solução. Irmãos, você deve requisitar ajuda, você deve ir atrás, você deve marcar o aconselhamento, você deve buscar ajuda, você deve iniciar a oração e jejum. A iniciativa vem de você, se você quer ser curado. Você deve ir atrás. Ele não ficou esperando. Não está aí a enfermidade? Ela não está aí? Ela não é real, patente, ela não está aí camuflada, maquiada, coberta, mas ela não está aí. Vá buscar ajuda. E o que ele fez? Vamos ver o verso 10. Então Eliseu lhe mandou o mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Tua carne será restaurada e ficará limpo. Opa! Traz ele aí. O que ele tinha que fazer, Denilson? Lavar no Jordão. Você acha que ele entrou no Jordão de armadura ou sem? Sem, né? Sabe o que eu aprendo aqui? Vai e tira a armadura. Vai e mostra a lepra. Vai e conta tudo. Confessa. Expõe essa lepra. Fala aonde você está perecendo. Vai até lá e arranca tudo. Vai ter que ficar pelado na mão. Vai entrar pelado vai entrar pelado no Rio Jordão. Todo mundo vai ver a lepra. Irmão, você tem que ir dizer: esse pecado está acima do meu poder, eu não tenho condição, e eu direi qual é, ou quais são. Este casamento está surtado, eu não tenho condição de lidar, está assim, assim e assado. Chega de fachada, eu estou falido, quebrado, eu sou uma farsa. Essa é a ideia. O senhor está vendo quem? Pastor Paulo Júnior. Um líder militar, um general, estimado na nação, condecorado, um herói de guerra. Mas deixa eu dizer quem eu sou, o que eu escondo, quais crises eu tenho, quais pecados ocultos eu tenho. E Naamã foi tirando. E foi tirando peça, elmo, couraça, cinturão. Foi tirando caneleira, sandália, e tudo aquilo veio à tona. Meu irmão, enquanto eu calei os meus pecados, armadura, enquanto eu calei, cobri, meus ossos se envelheceram. O meu vigor se tornou com sequidão de estio. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. O desabafo é um dos mais poderosos remédios para a alma. O desabafo, a confissão, é um dos mais poderosos remédios para a alma. Você quer ficar livre desse tumor, desse mioma, desse câncer? Vomite-o em palavras. Em confissão, tire essa armadura, confesse seus pecados. Tiago 5, confessai vossos pecados, vossas culpas, vossas crises, vossos traumas, uns aos outros, para que sejais curados. Confissão, arrependimento.
Eu sei o que eu estou falando, eu trabalho com aconselhamento faz 18 anos. Eu sei o poder que o desabafo tem, a confissão tem. E eu sei o poder que tem o ocultar, o esconder, o maquiar. Eu sei ambos os casos. Que poder tem. Não adianta, meu irmão. Meu irmão, já está cheirando, meu irmão. Já está cheirando mal. Está na cara, filho. Olha para você, está na cara. Está na cara, você já não é mais o mesmo. Está despencando, está caindo. Por mais que você coloque outras peças, não está dando para conter a podridão. Não está dando para conter o odor. Confesse. Naamã, tudo bem. Tirou tudo. Mostra tudo. Fala igual Davi. Quando Natan vem até o seu palácio e diz: tu é esse homem. Davi se joga. Pequei contra o Senhor. Davi se escancara e escreve 3 salmos para confessar toda a sua loucura. Por isso que Davi é sensacional. Agora, quem encobre suas transgressões nunca prosperará. Vamos ver o verso 14, a solução. Então, verso 14, desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. Até aí, 7 vezes. Vejam só, a Bíblia diz, olhe para mim, que ao mergulhar 7 vezes pelado, escancarado, houve a cura. A pele ficou igual de uma criança, igual a do Felipe, meu filho. Agora vamos lá. A água, que é inodora, insípida, incolor. A água tem algum poder curador? Água cura câncer? Água cura? Qualquer outra doença? A água serve para matar a sede. Então, é fato que não foi a água quem curou. Foi o poder de Deus quem o curou. Foi Deus quem o curou. E a água muitas vezes é tida como a ação do Espírito Santo. Depois que você confessar, depois que você orar e jejuar, depois que você for ter uma bateria de aconselhamento, serão necessárias algumas sessões com o Espírito Santo. Por que foram 7 mergulhaços? Não foi um. Primeiro, porque 7 é o número de Deus, o número da perfeição. Por que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Porque, primeiro, este pecado oculto que te assola há anos, essa crise conjugal, familiar ou financeira de anos, essa ferida e trauma inatingível, intacto, necessita de um trabalho duro para ser movido. 7 significa: não será fácil remover a lepra. Lute. Não há passe de mágica. Não será fácil mortificar, dominar, subjugar esse pecado. Não será fácil lidar com a crise. Não será fácil. Segundo, o que representa os 7 mergulhos? 7 significa: não será instantâneo. Não espere algo instantâneo. Não será num piscar de olhos. Tenha paciência. No primeiro, não será fácil. Lute, guerreie, enfrente, encare de pé, com olhos, com cabeça erguida esse problema. Segundo, tenha paciência. Muitos de vocês não conquistam vitória porque desistem no segundo mergulho, no terceiro mergulho, até no quarto e no quinto. Insistam. Não será instantâneo. Tenha paciência. 7 significa perseverança. Persevere.
persevera em orar, persevera em jejuar, persevera em confessar, persevera em lutar, persevere. O que aconteceu? No verso 14. E a sua carne se tornou carne de uma criança e ficou limpo. Vejam só, Naamã conseguiu restauração. Naamã foi curado. Naamã foi liberto. Finalmente, irmã, aquela coisa oculta agora você foi livre. A crise escondida veio à tona e foi resolvido. O pecado que te assolava agora, ele foi combatido. A ferida e os traumas desde a infância, agora você alcançou equilíbrio. Naamã conseguiu, com perseverança. Serão necessárias algumas sessões com o Espírito Santo, para que te convença, para que mortifique a carne, para que console você, para que dê soluções quanto às suas crises. Serão necessárias sessões com a presença de Deus em oração e jejum. Então o fogo do céu descerá. Então, meu irmão, a lepra será removida. Agora, qual a finalidade de tudo? Vamos encerrar. Verso 9. Não, melhor, verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasga as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veja só, quando o rei da Síria manda uma carta para o rei de Israel, e manda Naamã, o rei de Israel fica temeroso, pensando que agora ele vai me matar, ele quer guerra. Aí o rei da Israel fala para Eliseu: Eliseu, por que você mandou esse homem vir aqui? O que esse homem está fazendo aqui? E Eliseu: não, deixa Naamã vir, deixa a Síria vir, deixa eles virem aqui. Porque eles vão ver, eles vão contemplar que há profeta em Israel. Qual que é a ideia, meu irmão? Qual é a ideia de você, de fato, lidar com isso, de fato, expor isso? Porque ao expor, Deus estenderá a sua mão, e todos saberão que há Deus nessa igreja, que Deus age na sua vida, que foi Deus é quem fez, e todos ao seu redor darão glória a Deus. Essa é a ideia. Franca saberá que há Deus nessa igreja, que há Deus na sua família, que há Deus na sua casa. Deus será louvado, Deus será exaltado, porque as pessoas verão você curado, verão que o mau cheiro passou, verão que você agora está feliz, pleno, completo, e saberão: foi a mão de Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso. Esta é a história extraordinária de Naamã, o sírio, chefe dos exércitos da Síria, herói de guerra, comandante, honrado e estimado, porém leproso. Vem cá. Será que você vai chegar em casa hoje de novo? E a hora que tivesse de espino, e tirar, e passar para ir no banheiro e olhar no espelho, lá estará ela de novo? A lepra. Isso é uma palavra que tem que produzir um misto em você. E eu vou dizer agora qual que é o misto. Um misto de, primeiro, muita esperança. Porque Deus não traz um negócio desse
para passar o mel na nossa boca. Ele traz porque Ele quer operar. Eu conheço esse Deus, meu irmão. Eu conheço a mão desse Deus. Ela é poderosa. Esse Deus é inigualável, meu irmão. A Bíblia diz, meu irmão, que Ele passou e lambeu a água, lambeu as pedras, só com o fogo dele, que Ele bafejou o hálito dele no Sinai e a rocha derreteu, que Ele ordenou o machado que flutuasse e o machado virou papel em cima da água, que Ele soprou com as narinas e o mar vermelho se fendeu, Lázaro ressuscitou, o leproso foi limpo, o surdo ouviu, o paralítico saltou. É esse Deus. Eu creio nesse, eu não sei você, eu creio nesse Deus. Primeiro, misto de fé. Quem pode com o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? O segundo, misto. Primeiro, um sentimento de fé, de esperança. O outro, de revolta. De dizer, eu não vou continuar com essa lepra nem um dia mais. Revolta, sabe o que é? Eu não sei você, mas eu sou assim. Se eu tivesse sentado aí, eu estaria, acaba logo, pastor. Acaba, para quê? Acaba logo, porque eu vou morder nessas cadeiras, porque eu vou reivindicar isso, porque eu vou tirar essa armadura agora, porque eu vou lutar com isso hoje. Esperança, fé, revolta. Nós estamos aonde, afinal de contas? Estamos num cinema? Nós estamos vendo Augusto Cury? Quem que está aqui? Como? O Danilo Gentili? Não, meu irmão, aqui é a casa de Deus, aqui é o templo do Senhor, há uma atmosfera diferente, o Espírito Santo assiste nesse lugar, a glória de Deus está aqui, e milagres acontecem onde Deus está. Feche os seus olhos e curve sua cabeça, vamos orar.